Boas pessoal, sejam bem-vindos aqui ao quarto episódio do podcast Comunidade LMS, segundo esta semana. Trazemos aqui hoje como convidado o João Borges, conhecido no mundo da música como João Borges. João, apresenta aí ao pessoal. Olá, sou João Borges, sou músico madeirense, tenho 21 anos e acabei de lançar no final de janeiro o meu primeiro álbum, Uma Noite Romântica com João Borges, e tenho todo o prazer em estar aqui a falar com o Perry. Então podemos já começar aqui com a conversa. Como e quando é que entraste no mundo da música? Eu comecei relativamente novo, como muita gente, comecei a tocar a bateria com 9 anos. Tinha 9 anos e o meu interesse pela música começou muito pelo Guitar Hero. Comecei na guitarra, e comecei a interessar-me pela bateria no Guitar Hero e a partir daí comecei mesmo a querer aprender bateria. Tanto eu como o meu irmão, a partir desse momento começámos a tocar muito, ele na guitarra e eu na bateria. E pouco tempo depois tínhamos uma banda tínhamos uma banda de thrash metal que tinha eu que tipo uns 10, 11 anos a tocar bateria e o meu irmão tinha, acho que nessa altura tinha 15, 16 e até lançámos um EP nessa altura, tipo em 2012 ou coisa assim. Que é surpreendentemente bom, já agora, tipo, vale a Sim, pena por acaso eu procurar. ouvi e gostei do EP. Gostei, Yeah, tá bastante porreiro por acaso. é estranhamente bom, acho que é a melhor forma de descrever, que é tipo, quando se põe em perspectiva, tipo, nós não fazíamos grande ideia do que estávamos a fazer e aquilo que saiu daquela forma, acho que foi tipo um milagre de certa forma. Para quem não sabe já agora, tipo, procurem Exercium Destruction of Society, é esse o EP. É tipo thrash metal madeirense Depois vou deixar do aí na melhor. descrição para o pessoal Yeah, que yeah. quiser ouvir. Pá, vale a pena, vale a pena. Mas depois disso, tipo, comecei a interessar-me a partir dos 13 anos, coisa assim. Eu lembro que houve um momento um pouco de viragem para mim, tipo, que eu descobri o My Beautiful Dark Twisted Fantasy do Kanye West, e esse álbum mudou-me assim a minha perspectiva de música, porque até esse ponto eu era metaleiro completamente, tipo, eu ouvia basicamente só metal. E a partir desse momento comecei a ouvir muitos mais estilos de música, comecei a ouvir muito mais pop e pop também, por causa do próprio Kanye. E, a seguir aos 15 anos, depois disso tudo, comecei na verdade a estudar jazz, ainda cá na Madeira. Isso acabou também por influenciar muito, em grande parte, a forma como eu faço música. E aos 18 anos, quando fui para Lisboa, fui para o Hot Club também, para estudar jazz. E em 2019 eu entrei na Universidade de Lusíada, também num curso de jazz. E estou agora no segundo ano disso, por isso já estou num percurso de jazz há, sei lá, uns 6 anos. Por isso tem sido uma grande parte da minha vida nos últimos tempos. Yeah. Tens esticado então bastante à música. Já tendo andas estás já assim há tanto tempo. Não é Sim, para tipo, todos. este ponto, tipo, neste momento é tipo 100%, tipo, eu, principalmente quando estou lá em Lisboa, porque cá na Madeira estou a fazer as aulas à distância e isso tudo, mas lá é do género, eu acordo, vou para a faculdade a ouvir música, vou para a faculdade tocar e estudar música, analisar música, volto para casa a ouvir música, venho para casa ou estudo, ouço música e faço música, por isso é tipo 24/7. A música Neste é a tua momento vida, é sempre lá dar na música. basicamente, é isso eu posso dizer sem exagero. Caso também sou um bocado assim, não que esteja sempre a estudar música, porque eu também estudo música, mas Uhum, ouvir, pá, eu ouço muita música mesmo. Nem que esteja, por uhum. exemplo, a fazer alguma coisa, tenho sempre um bocadinho de música de fundo. Por acaso é engraçado, eu sou um pouco diferente da maior parte das pessoas que eu conheço nesse sentido, porque eu até tipo, por acaso eu estou sempre em contato com a música e estou sempre tipo, ou na faculdade ou em casa ou a trabalhar, mas a verdade é que eu
as pessoas ficam sempre assim surpreendidas quando eu digo que não ouço assim tanta música. É do género, não consigo ouvir muito tempo seguido música, a não ser que seja tipo um álbum, coisa assim. Tipo, eu fico um pedacinho tipo overwhelmed facilmente e digo tipo, não quero agora, quero silêncio. Tipo, Dar assim uma pausa. tipo, para mim é bem diferente. Tipo, eu não consigo, não consigo muito a cena do ouvir música ininterruptamente. É tipo pessoal, tipo, eu já chateei muitas pessoas nesse sentido do género. Desliga essa música, depois chego a ouvir mais e tipo, mas tipo, eu reparo que há muita gente tipo, gosta de facto de ter essa música constantemente e tipo, tem mal nenhum, obviamente, mas para mim sempre houve esse disconnect. Com aquilo que se calhar muitas pessoas consideravam normal, era tu como estudas música, ouvires Exato, imensa e o que seria música. esperado. Exato, Estás exatamente. sempre a ouvir música. Mas aqui Exato. descobrimos que se calhar não é bem assim e tu, a maior parte das vezes nem sequer estás a ouvir música. Sim, eu não estou sempre a ouvir música de todo, não é tipo do género, isso todos os dias, obviamente, mas não ocupa assim tanto tempo do meu dia. Interessante. Por acaso, gostei de saber, ter assim outra perspectiva, estás a ver? Uhum. E já que há bocado tocaste naquilo dos artistas e estilos que ouvias antes, podemos falar daquilo que mais ouves agora, artistas e estilos que mais ouves agora. Quais é que são? Tipo, neste momento. É do género, sempre foi um pedacinho tipo variado, porque acho que isso é uma coisa que até essa parte seria esperada e essa parte é verdade. Eu ouço muito tipo de coisas, mas ultimamente, na verdade, o que me tenho interessado bastante é em música eletrónica. Música tipo EDM, coisas do género, tipo trance, também tenho ouvido bué. Tenho ouvido bué Queen, que é tudo isso, mas isso é sempre ouvi bué. Por acaso este ano houve uma altura em que eu andava a ouvir mesmo. Pá, não posso ser que era todos os dias, mas pá, lá para finais de janeiro, inícios de fevereiro, estava a ouvir muito Queen. E depois eu não consigo ouvir aquelas músicas que toda a gente ouve, tipo Women Rhapsody, Don't Yeah, Stop Me Now. Eu não yeah. consigo ouvir essas músicas. Pá, já cansaram. Sim, compreendo perfeitamente. E depois disso de cansar, tu pensas tipo, man, mas tens tipo esta outra música que é tipo mais ou menos na mesma vein e tipo é bué boa. E Eu sei depois, exatamente o que por isso é. exemplo, o pessoal a falar bué da Bohemian Rhapsody e depois temos tipo a Innuendo que não é tão conhecida e que é tão boa Yeah. ou melhor. Yeah. E olha, por acaso nessa linha eles têm logo no álbum depois do Bohemian Rhapsody, depois do Anário É o de The Opera, que é o Millionaire Anário Waltz. The o Millionaire Waltz. Millionaire Waltz Essa é música é muito bué da boa. boa. É incrível essa música. É Principalmente inacreditável. a linha de baixo dessa música Yeah. é incrível. É, é irrepreensível essa canção. Se tu É estiveres a ouvir essa inacreditável. música de fones e, por exemplo, eu acho que é se tirares o fone direito, tu só ouves mesmo o baixo. Yeah. E eu por Yeah, acaso yeah, às yeah. vezes, às vezes faço isso e ponho-me só mesmo a ouvir a linha de baixo. Pá, aquela linha de baixo está incrível. Não, essa música por acaso, o Anário de Opera é tipo dos meus álbuns preferidos de sempre, mas é a sua Day of the Races. Não é um álbum que eu consiga ouvir tipo, todo de seguida, tipo, assim, e gostar de todas, mas tem lá músicas que são. A Millionaire Waltz é tipo inacreditável mesmo. Mas sim, a Night at the Opera é capaz de ser dos melhores álbuns dele. Tem lá a minha música favorita Yeah, yeah. deles, que é a 39. Que eu por acaso. Essa música é bué da boa, bué underrated, bué Sim, underrated. é também porque é capaz de ser um bocado underrated porque é country. E muita gente Exato, não exato, não tem gosta de nada a ver. country. E country é o meu estilo de música favorito, portanto É era de sério? esperar que eu Que fosse fixe. gostar. Sim, sim. Por acaso é bastante incomum cá em Portugal. Às vezes Sim, vou ver, cá em Portugal muito pouca gente ouve country. Por acaso tenho um amigo cá na comunidade que ouve, mas é mais para o estilo de country mais pesado, para o metal e tal. ok. Ah, Tipo country pesado? sim, country metal e um bocado também Ok, country rock. ok. Por acaso não se faz muito, não se faz muito. Não, E é difícil de fazer facto, bem. É difícil fazer bem. por acaso não. Agora que penso, não estou a pensar em mesmo nenhum exemplo de country metal ou coisa assim. Não, Por acaso eu aliás, não nem te consigo consigo dizer imaginar. assim artistas de cabeça, mas ele às vezes começa, por exemplo, as live streams dele, começa com country metal. Mais uma vez Ok, começou e eu curti. nice. Não fazia ideia mesmo de tudo. E além de Queen, outras cenas também tens ouvido.
Tenho ouvido bué. O que é que eu tenho ouvido bué? Nos últimos tempos, nos últimos meses, tenho absolutamente devorado o último álbum da Phoebe Bridgers, Punisher, que é tipo indie folk, e é incrível. Tipo, letras são inacreditáveis e por acaso ultimamente tem sido uma grande influência para mim. Tipo, fez-me mesmo tipo abrir os olhos para uma forma de escrever bastante específica e bastante sincera que eu gosto muito. E o que é que eu tenho ouvido mais ultimamente? É tipo muito por aí, tipo cenas bué folk e bué calminhas, ou cenas bué calminhas, tipo assim, bué intimistas, ou folk, ou tipo bangers de discoteca. Yeah, basicamente isso. Ok, estou a ver. Então não é nada, não é muito parecido com aquilo que ouvias antes. Por exemplo, era thrash metal, que tinhas falado da Uh, tua banda. yeah. Um completo metaleiro. Sim, era completamente. Nessa altura era muito assim exclusivo. Se bem que cenas tipo Queen já vem um pouco desde criança, tipo, isso já ouço tipo desde que me lembro, porque até há vídeos, tipo, o meu pai tem muitos desses discos, por exemplo, dos Queen, e há vídeos dele com 3 anos, ainda não fazia ideia que isso ia acontecer no futuro, mas sou eu com 3 anos, tipo, numa bateria do imaginário, a ver o DVD do concerto deles em Wembley e a tocar tipo, ao mesmo tempo. Esse vídeo é muito fixe. Por isso, tipo, é um pouco. Algumas das influências mais importantes que eu tenho já vêm um pouco até desde criança, desde que eu me lembro, na verdade. Mas sim, as coisas que eu ouço foram mudando um pouco ao longo do tempo. E de facto, quando eu comecei, depois de descobrir Kanye West, e passei de facto uns tempos a ouvir hip hop. E isso, tipo, ouvia cenas tipo Kanye West, Run the Jewels, Kendrick Lamar, Danny Brown, e tinha imenso interesse nesse tipo de cenas, Death Grips até. Uh, e sim, ao longo do tempo cada vez mais fui percebendo tipo, as cenas que eu mais gosto. E fui nunca tentando restringir, mas de facto eu comecei a reparar que há certos, vamos dizer, não são épocas, porque é mais o som do que outra coisa. Por exemplo, cenas tipo de cantautores anos 70 e coisas do género, tipo Bob Dylan, anos 70 e 80, tipo Elton John, Bob Dylan, sei lá, Eric Carmen, esse tipo de coisas. Tipo, ao longo dos tempos eu comecei a reparar, ok, isto é uma cena que eu gosto, bué. Os próprios Queen também. Os próprios Queen, exato. Os Beatles, tipo, também adoro de maiores influências, tipo, os próprios Beatles. Por isso, sim, ao longo do tempo foi um pouco mudando, mas sempre foi bastante diverso, eu diria. Porque, tipo, ao longo do tempo, cada vez, e também a minha educação musical, vamos dizer assim. Uma coisa que me permitiu, de certa forma, ver de uma forma mais analítica ou mais estéril é que tipo, há muitas semelhanças em quase tudo e eu comecei de facto a não ver sobre não ouvir a música sob um prisma, tipo, pensar, ok, isto é hip hop, ok, isto é X, isto é Y coisa. Tipo, começar a ouvir tipo, pelo que é e tipo, tipo, ver simplesmente que há imensas semelhanças em tudo e perceber exatamente o que é que depois na parte em que eu quero de facto criar as minhas cenas, o que é que eu posso pegar sem tipo a ouvir hip hop e pensei, não vou estar aqui tipo, a fazer rap como o Kendrick Lamar e tipo, talvez eu vou fazer figura de estúpido se eu fizer, mas há outras cenas que eu posso talvez ir pegar da música dele que pode perfeitamente traduzir-se bem no meu estilo. É mais nesse género. Isso é interessante, ter diferentes inspirações, mesmo que não seja Uhum. exatamente o teu estilo, não estás a dizer Kanye West e Sim, sim, tal, sim, sim. pá, não tem muito a ver com aquilo com a música que hoje em dia fazes. Sim, Portanto, sim, sim, de e todo, acho isso de todo. interessante.
Mas muitas vezes é a tal cena. Por exemplo, o Kanye West, uma das maiores influências mesmo que eu reparo na minha própria música que me deu é mais a atitude. Principalmente há um álbum dele que é o meu preferido, que é o Jesus, que é o mais experimental dele e mais noise e isso tudo. E reparo que de facto esse tipo foi mais a atitude e a coisa tipo in your face desse álbum que ficou, tipo, colou comigo e eu reparei que tipo, eu gosto deste tipo de abordagem. É muito nesse sentido também. Eu gosto de pensar tipo, o que é que eles estão a conseguir concretizar aqui e pensar como é que eu também posso fazer isto, ou como é que eu me identifico também com este tipo de mensagem. Já que estamos aí a tocar também nos diversos estilos musicais que ouves, fala-nos também um pouco também dos diferentes estilos musicais que estão presentes no teu álbum. Não é assim um álbum muito quadrado no que toca a estilos. Boa pergunta. De facto, há muitas sonoridades que eu desde o início sabia que ia ser bastante diverso. E não foi do género de pensar, ok, vou fazer um álbum tipo, cenas. Tipo. Não, eu sabia, tipo, isto vai acabar por ser assim, porque eu vou fazer assim e eu já sei que vai sair e não vale a pena eu estar a tentar fazer tipo, sempre a mesma coisa. Mas algumas sonoridades são mais tipo, vamos chamá-las confortáveis e mais naturais, e outras foram um pouco desafio, de certa forma. Do género, eu gostava desse tipo de sonoridade, mas talvez eu nunca tinha experimentado fazer. E eu pensei, ok, mas bora. Tipo, por exemplo, eu diria que, principalmente quando eu comecei a fazer o álbum, por exemplo, a sonoridade da Boca Cheia e da Douradinhos era um pouco tipo o que era mais confortável para mim. E eu comecei basicamente sempre. Eu sentava-me ao piano, começava a escrever e ia muito nessa. Tipo, a canção na minha cabeça era mais ou menos sempre nesse tipo de sonoridade que saía. Mas de facto, eu comecei. A parte conceptual começou a me interessar cada vez mais, de facto, desafiar-me a fazer, a concretizar certas sonoridades e pensar nisso em primeiro lugar. Como, por exemplo, a sorte a minha, por exemplo, a balada. Aí eu sabia tipo, que eu queria tipo, uma balada boa, tipo 80s, boa, tipo power ballad, boa, meio Queen, meio, sei lá, Chicago. E eu sabia que era esse som que eu queria. E isso estava tipo at the forefront, tipo, eu sabia que isso era o objetivo. Por exemplo, outro exemplo, a Bárbara, que é tipo, um ótimo exemplo desse tipo de diversidade. Eu sabia que para justificar, de certa forma, para uh, não fazer parecer que era um pouco propositado, tipo, essas músicas são todas diferentes. Não, tipo, de facto, isto é uma escolha tipo, consciente que eu quero fazer as cenas diferentes. Então eu escolhi fazer na Bárbara, tipo, esta música vai ter simplesmente várias partes diferentes e completamente opostas de propósito, e eu vou tipo, tornar isso óbvio, o mais claro possível. Por isso tem tipo aqueles cortes, tipo, ok, esta secção acabou, agora vai outra cena completamente diferente. E eu sabia, tipo, ok, eu quero que isso aconteça, tipo, quero que É haja proposital. esse choque. Quero que haja esse choque. A mesma coisa acontece na Super Ego. Super Ego foi o Super Ego 2000 foi outra espécie de desafio em que eu queria também incorporar as cenas mais tipo synth e mais eletrónicas, tipo até tem aquele drop tipo, mais para o fim, basicamente techno, tipo era essa sonoridade que eu queria. E sempre foi bastante consciente, e para além disso é um pouco apesar de eu ter dito que há sonoridades que são mais confortáveis e outras são mais desafiantes, a própria diversidade para mim é mais confortável. Eu não me sinto de todo confortável, e se calhar tipo, isso é um defeito meu, em incidir muito sobre o mesmo som. Acho que é um pouco isso, é tipo uma espécie de vontade de estar sempre a fazer coisas diferentes e estar sempre tipo, a ir para a frente e não ir muito para os lados. Mas isso até pode acabar por ser bom, porque, por exemplo, se fazes uma música rock e depois uma música techno, tanto podes atrair as pessoas que gostam de rock como quem gosta de techno. Isso aí pode abranger Sim, maior número de pessoas. Até pode acabar por ser sim, bom para sim. ti, percebes? Claro, claro, claro. Sim, se bem que é tal cena, tipo, não,
é sempre que é um pouco de uma faca de dois gumes, que é do género. Não é uma coisa todo consciente, tipo, a pensar, ok, agora vou fazer uma canção para estas pessoas. Não vou dizer que é isso que tu disseste, mas Sim. tipo, pensar, agora vou fazer uma canção para os gajos do techno. Tipo, não é isso, não é esse o É meu algo pensamento. inconsciente E da tua também, parte. exato. Mas também é assim, uma faca de dois gumes a cena da diversidade, porque é do género. Alguém, imagina, um gajo do techno, ouve de facto uma canção que tem, sei lá, super ego, vamos dizer, e diz, isto é fixe, e a seguir ouve as outras e tipo, não tem nada a ver. Pode ser bom, tipo, depende. Eu sinceramente, eu acho que isto não é uma situação muito, muito comum, porque eu acho que hoje em dia, tipo, cada vez mais, e é a norma, simplesmente, tipo, acho que não há muitas pessoas que ouçam só uma cena e tipo, pensem, tipo, não, isto não é género X, por isso não vou ouvir. As únicas pessoas que eu conheço que são assim são os metaleiros, na verdade. Sim, sim. É Isso é sério, tipo, verdade. tipo, isto não é metal, tipo, isto é música, tipo, e tipo, não ouvi. E tipo, isso já ouvi imensas vezes. Não é uma coisa muito comum de ouvir no resto das pessoas. Por isso, na verdade, o que eu disse nem é assim tão verdade. Tipo, não é uma faca de dois gumes assim, tanto é mais um. É uma mais-valia mais do que outra coisa. Yeah. Por isso acabo por concordar contigo. Yeah. Mas sim, já que tocaste em sair dos metaleiros são muito assim. Parece que têm assim duas paredes à frente dos olhos e só vem música metal. Não quer dizer que seja Yeah. mal, porque eu também gosto de metal. Não é aquilo que ouço todos Sim, eu os dias. também Eu não é. consigo ouvir metal todos os dias, mas gosto. Ouvindo de vez em quando. Hum. Yeah, tipo, é tal cena, tipo, não. Eu, eu acho que, por exemplo, a maior influência que o metal me deixou foi de facto o interesse, yeah, por tipo cenas pesadas. Tipo, eu continuo a gostar imenso disso, e mesmo tipo noutros géneros, tipo, o metal não é de facto tipo o único género pesado. Tipo, há cenas de, sei lá, de techno que são tipo pesadíssimas, há cenas de rock, tipo noise rock, são tipo absolutamente tipo insuportavelmente pesadas, e tipo, ou cenas de no wave, tipo, cenas mais pesadas do que qualquer metal que eu já tenha ouvido, tipo. Claro. Mas de facto a primeira associação que temos com o metal de facto é essa, a cena do barulho e do peso. Por isso eu acho que essa foi uma das partes que mais ficou para mim. E sim, acho que o que mais me fez de facto querer ouvir outras coisas foi um pouco essa. Cada vez mais eu estava a ver o pessoal tipo a cagar simplesmente na cena do e, tipo, o pessoal aqui só ouve a mesma coisa, e isto está, tipo, todas as bandas estão um pouco a soar um pedacinho ao mesmo. Obviamente há imensas bandas a fazer de metal, a fazer cenas interessantíssimas hoje em dia, mas dentro dessa cena metaleira, tipo, acaba por ter muito essa cena da tradição, e fica um pedacinho tipo stale, um pedacinho tipo insosso. Por isso foi um pouco isso que me levou tipo, a ouvir outras cenas e a querer tipo, expandir. É interessante. E até acabou por ser bom teres procurado expandir para outros géneros de música. Sim, Porque sem totalmente dúvida. não tinhas feito o álbum que fizeste agora, por exemplo. E para além disso, eu acho que hum, uma das maiores mais-valias foi de facto tipo, a forma de. Se bem que é um pouco uma cena que eu até gostava de voltar, esse tipo de pensamento, que é pensas a fazer metal, pensas um pedacinho de uma forma diferente, principalmente a fazer os riffs e isso tudo, que para mim já não é natural. Tipo, eu já deixei de ser metaleiro, vamos dizer assim, há imenso tempo. Por isso, ao mesmo tempo que foi uma mais-valia, tipo, acho que também é só uma questão de ouvir mais e falar mais com as pessoas, mas de facto havia a abordagem, por ser diferente e por eu já não estar tão entrosado nela, de facto interessa-me cada vez mais. E tipo, também são coisas mais tipo, a ver com os próprios instrumentos, também com o facto de usar guitarras e distorções e perceber a cena dos amps, mas isso é mais específico. Em geral, tipo, foi uma mais-valia, de facto, ouvir outros tipos de música. E pegando também, já aqui que estávamos a falar um bocadinho do teu álbum, como é que foi a recepção que ele teve por parte do público?
Ótima, absolutamente ótima. Nada que eu não conseguia esperar, na verdade, o que aconteceu, porque tipo, mesmo no próprio dia em que eu lancei o álbum, tipo, o meu telemóvel estava absolutamente a explodir. E estava imensa gente a ouvir e a receber imensas mensagens de todo o lado, tipo, não, de gente que não conhecia de lado nenhum, tipo, estava tipo, completamente overwhelmed, tipo, uou, o que é isto? E ter boa de atenção de malta. A recepção foi ótima, tipo, eu tenho absolutamente zero queixas em relação a isso. E a melhor parte é de facto perceber que havia pessoas que estavam completamente interessadas e dedicadas, tipo, a ouvir e a querer saber os detalhes. E a melhor parte foi sentir que de facto havia um interesse grande por parte de certas pessoas e que havia tipo, havia gente avidamente interessada no álbum e em divulgá-lo, digamos, tipo, em partilhá-lo. Em mostrá-lo aos amigos, também se calhar Yeah, yeah, mostrar à yeah, família. yeah, exatamente. Pá, isso também é muito fixe. Eu por acaso já ouvi o teu álbum 2 ou 3 vezes, pá, gosto bastante. E dou-te os meus parabéns por isso. O Obrigado, álbum está muito obrigado. fixe. Epá, tipo, eu acho que das cenas mais interessantes, de facto, que eu gosto imenso, é mesmo de falar. Tipo, eu gosto de falar com as pessoas quando eu reparo, tipo, ok, eles têm mesmo interesse, tipo, é extremamente frutífero, tipo, de facto, falar sobre o álbum e sobre alguém que de facto ouviu com ouvidos, tipo, é absolutamente ótimo. E porque, mais do que quaisquer, até porque eu não ligo muito a números, tipo, não é propriamente uma cena que eu tenha uma atenção, porque se tivesse a ligar aos números, tipo, eu estava a fazer outro tipo de música completamente. Hum, a parte que me deixa mais feliz é de facto, tipo, sim, saber que há pessoas que sentem tanto entusiasmo pelo álbum, até mais do que eu sinto por ele. E eu adoro o álbum, tipo, acima de tudo, há- há- eu ouço quase, não vou dizer todo, mas há tipo, pelo menos uma ou duas canções eu ouço tipo, todos os dias. Tipo, e há muita gente, por acaso, já ouvi comentários tipo, estás a ouvir o teu próprio álbum? E, tipo, tipo, mesmo se eu não tivesse Eu gosto lançado, tipo, disto. eu iria estar a ouvir. Tipo, eu estou a fazer esta música acima de tudo para mim, tipo, por isso, isto é a música que eu quero ouvir. Por isso, sentir também esse tipo de energia de outras pessoas é maravilhoso. Também tu provavelmente fizeste um álbum que tu quererias ouvir. Sim, sim, é isso 100%. Tipo, eu tenho certeza que se o álbum não fosse meu e se eu ouvisse, eu ia ficar tipo, o que é este álbum? Tipo, Sim, porque acima de tudo é basicamente. baseado nos teus gostos. Exatamente, exatamente. É 100%. E agora podemos falar aqui de uma cena que já falamos meio indiretamente. E como é que funciona o teu processo criativo em relação às músicas, letras e etc. Hum, como eu disse, tipo, as primeiras músicas que eu fiz do disco não eram tanto neste sentido. Uh, por exemplo, a Douradinhos de facto foi, eu vou chamar a forma mais normal. Não é, isto não é uma forma muito correta de se dizer, mas foi composta da forma mais tradicional, que era do género sentar-se a um instrumento, tocar até sair uma cena. Por exemplo, a Douradinhos foi assim. Mas que ao longo do disco, e até porque escrevi imensas canções para este disco, e imensas não estão no disco, tipo, para aí umas 30 e tal, uh, ao longo do disco e da criação dele, fiquei muito interessado pela simplesmente pensar em conceitos e pensar mais conceptualmente sobre a canção antes de a escrever, ao ponto de quando eu me sento a um instrumento, é só mais uma questão de arranjar os acordes e a melodia. Tipo, não, a parte mais sumarenta já está feita. Também é um trabalho, tipo, não é só tipo, este conceito, pronto. Não, tipo, normalmente eu gosto de pensar, tipo, delinear já um pouco uma estrutura, pensar tipo o que é que cada secção concretiza e o que é que o todo concretiza. E principalmente outra coisa que eu também gosto de pensar é tipo o aftertaste, tipo, o que é que a pessoa pensa quando a música acaba, qual é o saborzinho que fica. À parte disso, tendo o conceito
pronto, normalmente eu gosto de. Regra geral, eu trato primeiro do instrumental, ou seja, acordes e melodia primeiro, arranjo acordes e melodia que eu gosto, e a letra, até agora, pelo menos nenhuma das que está no produto final foi escrita, tipo, letra primeiro, por isso é sempre letra no fim. Porque não é que eu dê menos importância de todo, não é isso não é isso que digo, mas normalmente é o que eu deixo para o fim para que, sei lá, é exatamente a forma como eu estou habituado a fazer. Não significa que não vá mudar, mas regra geral é assim que eu faço. Outro, também esse aspecto é importante porque é extremamente importante, na verdade, que no que toca à produção. hum, Antes de eu sequer gravar qualquer coisa, eu tenho um pouco já noção da instrumentação, de, sei lá, tipo kicks ou coisas tipo específicas, tipo pá, 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 tipo coisas que vão acontecendo no arranjo. Tipo, muitas vezes back vocals, tipo, tipo, back vocals para mim são tipo, sempre tipo, absolutamente necessários, por isso eu penso sempre nisso também. Por isso hoje em dia já é um pedacinho um processo simbiótico em que eu penso tanto no conceito como na produção, na forma como a produção concretiza esse conceito e também como o instrumental o concretiza. Por isso, cada vez mais com a prática e também porque o processo agiliza-se com o tempo e com a prática, cada vez mais tem sido um processo simultâneo, diria. Sim. E eu acho que, não sei, não vou estar aqui a dizer com certeza nenhumas, mas acho que também muita gente faz primeiro, como tu falaste, primeiro o instrumental e depois a letra. Sim, Porque até eu acaba por ser mais conheço. fácil. É do género. Eu não poderia dizer que é mais fácil, até porque eu conheço pessoas que fazem de todas as formas. Conheço pessoas que fazem a letra primeiro, do género, nem sequer pensam bem numa melodia, só têm de arranjar os acordes E e depois adaptam cantam a a letra. melodia à letra. Yeah, exato, exato. Eu conheço pessoas que fazem tudo ao mesmo tempo, que é tipo absolutamente mad para mim, tipo, conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, isso é, tipo, quem me dera. E há pessoas que conseguem fazer primeiro a melodia, fazer a letra e só depois os acordes. Tipo, há muitas formas e cada pessoa arranja um pouco o seu conforto. Se bem que eu também sou fã de explorar as formas que eu não estou habituado para ver que de facto às vezes saem resultados interessantes e não quero estar a dizer tipo, este é o meu método, tipo, eu não faço mais nenhum. Acho que não, só fica a perder se pensar assim. Pois, porque quero também experimentar outras formas, até pode acabar por correr bem. Sim, Em sim, vez de sim, sim. fazer como estás habituado, por exemplo, fazer primeiro a letra, depois adaptar a melodia à letra. Até pode acabar por correr bem, mesmo não estando habituado. Uhum. Exato, exato, exato. Eu por acaso ainda estou para fazer esse desafio a mim mesmo, de facto, fazer tipo a letra toda e a partir daí musicá-la, basicamente. Tipo, eu conheço pessoas que fazem isso super bem, e eu ainda estou para forçar-me a tipo, fazer esse desafio e fazer tipo do início ao fim, musicar um poema, basicamente. Mas sim, tenho a certeza que será apenas uma mais-valia, yeah. Porque acabo por ter mais agilidade a resolver as coisas. Essa é a parte mais importante que eu vejo. Tipo, ter a agilidade para resolver os problemas e quando estás preso, teres as ferramentas para. Encontrar uma saída. Yeah, exato, para saber resolver, basicamente. Pá, isso é bastante importante. Tipo, de se empancares, arranjar forma de sair daí e acabares acabares ou continuares o que Yeah, estavas a fazer. yeah, yeah, 100%, 100%. E agora, falaste aí que deixaste bastantes músicas de fora do álbum. Como é que funcionou o processo de seleção das músicas para o álbum? Uh, eu acho que o fator
essencial na seleção é o tempo, não o tempo de duração da canção, mas o tempo, tipo, eu preciso de tempo para pensar de facto, porque há canções que eu podia jurar, tipo, meses antes de lançar o álbum, tipo, a pensar, isto vai para o álbum, e a seguir, por, por alguma razão, tipo, eu penso, tipo, não, afinal, não quero, tipo, é mesmo, tipo, é uma questão de tempo, tipo, a partir de um certo ponto em que eu sei que já tenho um número de canções fixas, tipo, aceitável, tipo, consegue compor um álbum, só aí é que eu estou pronto, de facto, para dizer, tipo... Porque é tal coisa, mesmo as que eu pus de fora, a um certo ponto eu achei que elas eram ótimas. Foi só uma questão de tempo até eu achar, tipo, que elas não estavam ao nível que eu queria. Acho que é mais isso. E neste caso, como era um álbum bastante diverso, eu não, do género. Eu vou dizer isto e aqui vou corrigir-me logo depois. Eu vou dizer, eu não estava tão preocupado com a coesão do género, de estar a pensar tipo, numa linha com um fio condutor bastante claro, se bem que no final, final de contas, a forma como o álbum funcionava como um todo foi bastante, foi bastante importante para mim porque como elas são todo, como um álbum num todo é muito incoeso, eu tenho de arranjar forma de as ligar. Nesse sentido, tenho as duas canções que levam esse conceito de diversidade ao máximo, que é a Bárbara e a Super Egg, que usam de facto os hard cuts e os contrastes. E tenho também os interlúdios, que foram criados exatamente como essa espécie de segue e de ponte entre esses momentos para demonstrar, tipo, isto são cenas completamente, tipo, completamente diferentes, mas que eu queria que soasse assim. E os interlúdios foram mesmo criados com isso em mente, a pensar, tipo, ok, vou criar tipo, apenas tipo, 7, tipo, 10 segundos de música e ponto final. Vou criar tipo 6 pedacinhos desses, o mais diferentes possíveis dos outros, e vai para o disco. Yeah. Por isso eu acho que o processo de seleção é com o tempo, eu diria essa parte do tempo é bastante importante para eu perceber exatamente o que é melhor, tipo, porque a nata vem sempre ao topo. E também a questão dos conceitos e das coisas da seleção para ser justificada e fazer sentido num todo. Da, seja isso de forma for. Neste caso, eu escolhi de facto a diversidade e os contrastes e toda essa oposição diagonal. Aí, se calhar esses contrastes foram um dos principais fatores que fizeram o disco ficar como ficou. Ah, e também esses cortes aí que falaste foram importantes também para. E também os interlúdios para um bocadinho ver nem que fosse mais um bocadinho de coesão no disco. Exato. Exato, 100%. Era basicamente isso para de facto consolidar que era um. Sim, é como eu quero fazer as coisas e é como eu. É o que eu gosto. Tipo, há muitas bandas que fazem isso também. Há na verdade, dois dos meus discos preferidos, três, vamos dizer três. Três meus discos preferidos de sempre e das minhas maiores influências fazem isso. Que é o White Album dos Beatles, que é tipo uma mess de um álbum, tipo aquilo é tipo 30 canções ou cena assim, e é tipo tudo é diferente. O One Night at the Opera dos Queen, como já falámos, que aquilo também, Sim. os próprios Queen têm essa coisa bastante vamos dizer, progressiva e tudo bastante evolutivo. E o terceiro álbum, que foi, e que é o que eu acho que se aproxima mais da forma como eu faço as coisas, se bem que os outros também o são, é o California dos Mr. Bungle, em que todas as canções são tipo a Bárbara. São tipo, todas as canções são assim, tipo hard cuts, cenas completamente diferentes. E eu adoro, é tipo genial a produção aí, é tipo inacreditável, é extremamente meticulosa, tudo, todos os sons são tipo inacreditáveis. Yeah, esses três, eu diria, tipo,
foram as bases para eu conseguir fazer o álbum desta forma. Interessante. Também essas inspirações que pegas aí, diversos álbuns, a não ser também só de um. Também ter, como é que é dizer, alguns moldes de álbuns de outras bandas que também gostas. Sim, Isso sim, aí. sim, 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 sim. Aí Sim, sim, 100%. já chegando aqui ao finalzinho do podcast, fazer aqui umas duas últimas perguntas aqui mais sobre o futuro da tua carreira como artista. Se há alguém com quem gostarias de fazer uma música para colaboração? Uma boa pergunta. Ahm, Se há alguém com quem eu gostaria de fazer uma música. Uma pessoa que eu gosto muito, isso também foi bastante importante na minha mudança de gosto musical e na minha exposição à música portuguesa, e isso tudo foi o B Fachada. E até hoje o álbum dele, o 2011, dos meus discos tipo, portugueses preferidos, provavelmente é o meu disco preferido, tipo, disco português preferido, eu adoro esse álbum. Se bem que eu ia me sentir absolutamente um impostor nessa situação, isso seria muito fixe. Uh, eu diria que talvez tipo Dream Collab seria isso. Então o teu Dream Collab seria mesmo o B Fachada. Dito em voz alta, nunca disse isto em voz alta, mas acho que seria. Por acaso também curto bastante do B Fachada. Tem uma sonoridade muito porreira. É muito fixe, é muito fixe. E de facto, tipo, como eu disse, o 2011 é tipo incrível, adoro esse álbum. Eu acho que no geral ambos não. Todos os álbuns dele são bastante bons. Sim, sim, E sim, são um sim. bocado diferente daquilo que se produz cá em Portugal. Sim, ele tem, claramente tem a sua fatia, tipo, ele tem o seu lugar, tipo, e ninguém lhe tira e tipo, ninguém o consegue copiar e ninguém consegue fazer aquilo melhor que ele. E isso, tipo, é garantido. E a outra que eu tinha aqui para te fazer, ainda é mais a pensar no futuro, e é como é que te vês na tua carreira como artista daqui a uns 4 5 anos? 4 5 anos. 4 5 anos, espero já, pelo menos já ter, tipo, lançado 2 ou 3 álbuns, espero eu. Ah, e uma coisa algo que eu gostaria imenso de fazer, e na verdade estou a fazer, é, e também já fiz, é cada vez mais trabalhar na parte da produção, e produzir trabalhos de outras pessoas, gravar e estar nessa parte mais de pensar no todo, não necessariamente serem canções minhas, mas produzir daqui a 4 5 anos. Espero ter mais 2 ou 3 discos lançados, se não mais. Uh, Ter discos produzidos para outras pessoas de que eu me orgulho e de certeza que terei. Um, e espero também tipo, já ter tocado em sítios que eu nunca imaginaria ter tocado com a minha banda. Isso seria tipo, ótimo. Melhor do que qualquer coisa que eu poderia pedir. Pois, porque agora isto aqui com a Covid veio dificultar um bocado isso aí, tocar ao Yeah. vivo. Que é uma Yeah, cena que, yeah. o pessoal que eu já falei sente muita falta. Sim, Que o pessoal no geral sente muita falta. nem são só os artistas, toda a gente sente a falta de um concerto e tipo. Eu por acaso eu dei um concerto de facto meu há relativamente pouco tempo, no fim de dezembro. Dei um concerto com a minha banda cá no Funchal para apresentar o disco. E obviamente não é um concerto normal, porque é toda a gente sentada, tipo, lotação limitada, mas mesmo assim já é alguma coisa, e tipo, já consegues ver tipo, pessoas à tua frente a tocar e consegues ver tipo, sei lá, música a ser tocada à tua frente, por isso, isso já é ótimo. E eu espero, não vou dizer acredito, eu espero que a situação normalize daqui a
pouco tempo e que mesmo tipo festivais e coisas do género consigam voltar a acontecer. Porque, yeah, tipo, Faz falta. A verdade é que faz muita faz falta. falta, de facto. Faz falta, de facto. E pronto, João, acho que foi isto. Muito obrigado por teres aceito o convite e espero que tenhas gostado. Obrigado. Tive todo o gosto, claro. Muito obrigado de novo pelo convite. Portanto, pessoal, acompanhem o trabalho de João e vamos nos vendo por aí. Até à próxima. Tchau.